Estados Unidos, Argentina e Uruguai reconhecem a vitória da oposição nas eleições da Venezuela. E você vai ver também. O Pix por aproximação começará a ser testado em novembro. Jovem de 22 anos perde parte do pulmão por causa de cigarro eletrônico. Tem que alertar, porque eu corri risco de morte. Os médicos entravam aqui na minha sala, vinham meu estado, falavam que o fato de mim estar conversando, respirando, andando normalmente era um milagre. Beatriz Souza ganha o primeiro ouro do Brasil nos Jogos de Paris. E ainda, hoje tem lançamento da Graça Music, o novo louvor de Isabela Rios. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Ele vem, ora vem, Senhor Jesus. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E hoje o Conselho Nacional Eleitoral reiterou a vitória de Nicolás Maduro na Venezuela, sem mostrar as atas, os documentos que são tão exigidos. No entanto, os Estados Unidos, a Argentina e o Uruguai reconheceram a vitória da oposição no pleito. O ditador Maduro perdeu as eleições. Os governos da Argentina e do Uruguai reconheceram nesta sexta-feira Edmundo González Urrutia, candidato da oposição como presidente eleito da Venezuela. Os reconhecimentos acontecem após o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela proclamar Maduro como presidente reeleito para um terceiro mandato de 6 anos, com 51% dos votos, em comparação aos 44% de González Urrutia, o seu principal adversário. A chanceler argentina Diana Mondino declarou que todos podemos confirmar sem dúvida que o legítimo vencedor e presidente eleito é Edmundo González. Desta forma, a Argentina e o Uruguai juntam-se aos Estados Unidos e Peru, que também desconhecem a questionada reeleição de Maduro nas eleições gerais de domingo. No Brasil, dezenas de venezuelanos protestaram em Brasília, na quinta-feira em frente ao Itamaraty. Os refugiados pediram ao governo brasileiro que se posicione contra a posse de Nicolás Maduro e que reconheça Urrutia como o legítimo vencedor. O pedido ao governo do Brasil é que nos ajude, que colabore conosco para que façam a sua parte, para ver se conseguimos sair desta ditadura que temos na Venezuela. A oposição de Nicolás Maduro afirma ter cópias de mais de 80% das atas da eleição e garante que Urrutia obteve 67% dos votos. Vamos agora às notícias do Brasil. O Banco Central anunciou para o mês de novembro o período de testes do Pix por aproximação. A modalidade de pagamentos deve ser disponibilizada a partir de fevereiro de 2025 para toda a população. Banco Central deve publicar ato normativo específico definindo as condições e limites para a realização da etapa de testes em produção prevista para novembro deste ano. O Pix por aproximação funcionará por meio das carteiras virtuais, semelhante ao que acontece nos dias atuais com os cartões de débito e crédito, sem que o cliente tenha de abrir o aplicativo da instituição financeira. Para realizar a transação, os clientes bancários deverão se cadastrar no chamado Open Finance, uma ferramenta que possibilita aos correntistas o compartilhamento de dados bancários e históricos de transação com bancos e pequenas empresas de tecnologia em serviços financeiros. Além do Pix por aproximação, as novas regras também visam permitir que os clientes não precisem mais sair do ambiente de compras online em e-commerces para realizar o pagamento pelo sistema. Olha só, mais um alerta. Uma pesquisa indicou que o Brasil é o segundo país mais afetado com o roubo de cartões de pagamento no mundo. O roubo de informações acontece quando criminosos conseguem instalar softwares maliciosos em dispositivos, principalmente celulares. A pesquisa de uma empresa de segurança online avançada apontou o Brasil como o segundo país mais afetado no mundo com o roubo de cartões de pagamento.
Os dados indicam que mais de 600 mil cartões de pagamento foram comprometidos em todo o mundo e tiveram suas informações vendidas na Dark Web em redes anônimas que disponibilizam dados extraviados de outras fontes. Do total, mais de 39 mil foram roubados do Brasil. De acordo com a pesquisa, o país com maior frequência de roubo de informações de cartões de pagamento é os Estados Unidos, com mais de 73 mil cartões com informações roubadas. Depois do Brasil, aparecem a Índia, o México e a Argentina. O processo de roubo de dados começa com a instalação de um malware, um tipo de software malicioso projetado para explorar vulnerabilidades em redes e dispositivos. Essa instalação pode acontecer de diversas formas, como mensagem com o intuito de enganar a vítima para conseguir informações confidenciais, downloads de softwares infectados. Uma vez instalado no dispositivo, o malware consegue coletar diversas informações sensíveis, que vão desde credenciais e logins até detalhes de cartões de crédito. Os dados coletados são enviados diretamente para servidores de hackers, que costumam ou vender ou usar as informações em operações fraudulentas. Com essas informações roubadas, é possível fazer compras ou solicitar empréstimos no nome da vítima. Esse mês acontece a campanha Agosto Branco contra o tabagismo. E nós vamos mostrar agora uma história chocante. Um rapaz de 22 anos que teve que tirar parte do pulmão por uso de narguilé e cigarro eletrônico. Eu conversei com ele hoje, na edição da tarde do Redação Hit. Vamos então agora ver um trecho dessa entrevista. Olha, eu vou conversar agora com o Paulo Henrique Sampaio. Ele tem 22 anos e está internado no Hospital Regional de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, há 2 meses. E ele vai falar para a gente, direto do hospital. Infelizmente, ele teve que retirar parte do pulmão por uso excessivo de narguilé e também cigarro eletrônico. E vai contar para a gente essa história. Paulo, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Primeiro, é um prazer conversar com você. E eu gostaria mesmo de relatar isso. Eu usei narguilé, cigarro eletrônico há um bom período e isso causou sérios problemas. E o que mais contrariou a mim foi que, após eu parar o uso de narguilé, de cigarro eletrônico, começou a aparecer os sintomas logo depois. Comecei com tosse de sangue. Quais os sintomas? Eu queria que você detalhasse mais. Você começou a sentir falta de ar, por exemplo? Você falou que até vomitava sangue. Fala um pouquinho desses sintomas pra gente. Como afetou seu corpo? Comecei a tossir sangue, mas nem todos os casos de pneumonia ocorrem isso. O que indica que você pode ter pneumonia ou algum problema do seu pulmão? A falta de ar, pontas agudas ou pontiagudas na parte do tórax, falta de fome, falta de apetite, entendeu? Ânsias de vômitos. Tá certo. E agora, como está sua saúde, seu estado de saúde nesse momento? Quais serão os próximos passos médicos? E esse problema vai afetar você pelo resto da vida? Bom, como eu coloquei um dreno na parte cirúrgica do processo, acredito eu que meu pulmão já tenha feito uma limpeza, assim, digamos que uns 90%. Eu tenho a fé que eu vou tirar esse dreno aqui mesmo no hospital, mas tem muitos casos que as pessoas têm que ir com o dreno para casa. Tá certo, então. Posteriormente aí a gente vai divulgar esses dados, então. E eu fico aí, então, com esse alerta importante e agradeço muitíssimo a sua gentileza. Importantíssimo. E obrigado por me dar essa oportunidade, porque tem que alertar, porque eu corri risco de morte. Os médicos entravam aqui na minha sala, vinham o meu estado, falavam que o fato de mim estar conversando, respirando, andando normalmente era um milagre. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o Paulo Henrique Sampaio. Ele tem 22 anos e luta para se recuperar dos efeitos do cigarro eletrônico. Mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista. E quem se sensibilizou aí com essa história e quiser ajudar esse rapaz, pode entrar em contato pelo WhatsApp que vai aparecer aí
na sua tela. Esse número é o número da mãe dele, então fica aí essa possibilidade. E veja a seguir, Beatriz Souza ganha a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos de Paris. E ainda, hoje tem lançamento da Graça Music, o novo louvor de Isabela Rios. Nós voltamos já. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Vamos então com mais notícias. E olha só, uma ex-funcionária da Unicamp é suspeita de desviar 5 milhões da universidade, segundo a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Uma auditoria foi instalada e o caso está sendo investigado. Uma investigação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo identificou que cerca de 5 milhões de verbas de pesquisas do Instituto de Biologia da Unicamp foram transferidos para Ligiane Marinho de Ávila, ex-funcionária da universidade, que é suspeita de ter desviado dinheiro destinado aos estudos científicos. O caso veio à tona em janeiro deste ano, após a universidade detectar transferências suspeitas das contas bancárias de pesquisas. Segundo a FAPESP, os 5 milhões saíram de 75 destinações de verbas a 36 pesquisadores para a ex-funcionária. O valor foi informado pela Fundação ao Ministério Público Estadual, que investiga o caso no âmbito civil e criminal. A Unicamp detectou pelo menos 220 transferências bancárias suspeitas feitas pela Ligiane. A FAPESP confirmou que ainda não está claro qual parte deste dinheiro foi de fato aplicada nos projetos de pesquisa e quanto foi desviado. A Promotoria de Justiça de Campinas expediu ofícios neste mês, dando novo prazo para que Unicamp e FAPESP informem a conclusão de suas apurações internas e forneçam detalhes adicionais para a investigação. Segundo o advogado, a defesa pretende esclarecer toda a acusação assim que for marcada a audição de Ligiane. E olha só, a febre Oropouche passou a preocupar bastante as autoridades sanitárias paulistas, já que o estado de São Paulo confirmou os primeiros casos no interior do estado. E até o início de julho, mais de 7 mil casos haviam sido confirmados no país. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo confirmou nesta quinta-feira que o estado registrou seus primeiros de febre Oropouche, em que os pacientes foi infectado pela doença no próprio local onde vive, sem histórico de deslocamento para outros regimes com maior reincidência da doença. 2 pessoas foram diagnosticadas com a doença, ambas no município de Cajari, na região do Vale do Ribeira. Elas tiveram evolução positiva em seus quadros de saúde e já estão curadas. Os sintomas da febre do Oropouche, de acordo com o Ministério da Saúde, são parecidos com os da dengue e incluem dor de cabeça intensa, dor muscular, náusea e diarreia. As infecções virais foram detectadas pela Vigilância da Circulação Viral dos Arbovírus, por meio de exames, e já foram relatadas ao Ministério da Saúde. O Instituto Adolfo Lutz analisou as amostras coletadas e descartou doenças como Zika, chikungunya e febre amarela. De acordo com a secretaria, as 2 pacientes vivem em uma área rural próxima a uma plantação de bananas. Nenhuma delas havia viajado no mês anterior ao início dos sintomas. A febre Oropouche é transmitida principalmente por mosquitos. Depois de picarem uma pessoa ou animal infectado, os mosquitos mantêm o vírus em seu sangue por alguns dias. Quando esses mosquitos picam outra pessoa saudável, podem passar o vírus para ela. E agora é hora de falar de Jogos de Paris, aqui no Jornal das 18h30, no nosso Momento Olímpico.
E quem traz as informações é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando, mais uma vez. Seja bem-vindo ao Jornal das 18h30. Aliás, com uma ótima notícia hoje, a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos. Conta pra gente, Fernando. E não tinha como ser diferente, Kleber. Boa noite para você e aos nossos telespectadores. O judô é o esporte que mais trouxe medalhas para o nosso país. E a judoca Beatriz Souza é campeã olímpica na categoria acima de 78 quilos. Saiu a tão esperada medalha de ouro para o Brasil. Beatriz Souza aplicou um vazare no começo da luta e venceu a israelense Haz Reschko, vice-líder do ranking mundial e atual campeã europeia. Aos 26 anos, a menina da cidade de Itariri, no litoral paulista, se torna assim a 27ª atleta do judô brasileiro a conquistar uma medalha olímpica, a modalidade que mais trouxe conquistas ao Brasil nos Jogos. Esta é a primeira participação dela na competição. O Brasil ainda volta a disputar medalhas no judô por equipes, que encerra a disputa do esporte nos Jogos Olímpicos no próximo sábado. E além disso, a atleta enfrentou várias dificuldades durante a preparação para os Jogos Olímpicos. E eu separei uma matéria para falar um pouco mais sobre a Beatriz Souza. Vamos conferir. Nascida em Peruíbe, Beatriz Souza foi do luto ao ouro. Com 15 anos, se mudou para São Paulo para representar o Palmeiras e logo em seguida o Pinheiros. Sua grande primeira vitória no judô foi no Campeonato Mundial de 2017. Durante sua preparação para as Olimpíadas de Paris, a judoca teve que enfrentar a perda de sua avó materna. Mesmo assim, ela continuou firme em busca de seu sonho. Após a conquista do ouro olímpico, um repórter ligou para a família de Beatriz. Ela se emocionou muito ao ver seus pais e caiu no choro. Eles comemoraram juntos e a Beatriz ainda dedicou a conquista para sua falecida avó. Quem também comemorou a vitória da brasileira foi o Exército, que também é integrante do programa Bolsa Atleta. Ela é terceiro sargento da instituição e, após a vitória, o Exército Brasileiro parabenizou a atleta. A conquista também fez a atleta ter mais engajamento nas suas redes sociais e recebeu mais de 1 milhão de novos seguidores. Antes da disputa, ela tinha 30 mil seguidores e depois de conquistar a medalha de ouro, ela viu esse número saltar para 1.300.000. Além da medalha de ouro, Beatriz também vai receber um prêmio do Comitê Olímpico Brasileiro de R$ 350 mil. O medalhista de prata vai receber R$ 210 mil e o de bronze R$ 140 mil. Nossos parabéns então aí para a Beatriz, ela merece com certeza todo esse sucesso. E hoje também começaram, as competições no atletismo, não é isso, Fernando? É isso aí, Kleber. E o Brasil já bateu o recorde no salto em altura. Valdileia Martins brilhou no primeiro dia de disputa do atletismo nos Jogos de Paris. A atleta saltou 1,92 m, igualou o recorde brasileiro e sua marca pessoal e se credenciou para a decisão entre as 13 finalistas. Na prova, porém, Valdileia sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo quando tentava a marca de 1,95 m e sua presença na final, que será disputada no próximo domingo, se tornou incerta. O time Brasil esteve na disputa em 2 outras provas na manhã desta sexta-feira. No decatlo, José Fernando Ferreira disputou as 3 das 5 primeiras provas: 100 metros, salto em distância e arremesso de peso. Nesta primeira parcial, após as 3 provas, Ferreira soma 2.536 pontos, ocupando a 16ª colocação geral. Já nos 100 metros feminino, as 2 representantes do país não conseguiram avançar às semifinais. Com o tempo de 12,02, Vitória Rosa foi a 68ª colocada, enquanto Ana Carolina Azevedo, com 11,32, ficou na 35ª colocação. Olha, e mudando de assunto mais ainda, falando de esportes, esse fim de semana tem rodada do Campeonato Brasileiro, não é, Fernando? Com certeza, Kleber. Além das Olimpíadas, teremos muitos confrontos da 21ª rodada do Brasileirão para acompanhar neste fim de semana. No sábado, o primeiro jogo é entre Vitória e Cuiabá, às 16 horas lá no Barradão. Às 19 horas, o Vasco da Gama recebe em casa o Bragantino. Às 20 horas, o Atlético Mineiro visita o Criciúma lá no estádio Heriberto Ulloa e no mesmo horário, o Atlético Goianiense e Botafogo se enfrentam no estádio Antônio Ascioli.
O Botafogo vai em busca da vitória para retomar a liderança do Brasileirão. E para isso acontecer, o Flamengo, que joga contra o São Paulo, não pode vencer. A partida será no Morumbi às 21h30. No domingo também temos jogos. Às 16 horas temos 3 partidas. Corinthians e Juventude se enfrentam na Neoquímica Arena e o Timão está apenas a 1 ponto da zona de rebaixamento e precisa conquistar a vitória. O Fluminense vai em busca de outra vitória contra o Bahia lá no Maracanã. E o Atlético Paranaense recebe o Grêmio em casa. O tricolor gaúcho também é outro time que está a 1 ponto da parte de baixo da tabela e precisa vencer. Às 17 horas temos Internacional e Palmeiras lá no Beira-Rio. Tá certo, então, Fernando, muito obrigado pela sua participação. Ótimo fim de semana. E segunda você volta com mais esportes e mais Olimpíadas aqui, não é, Fernando? Exatamente, Kleber. Segunda-feira estou aqui para atualizar as informações dos esportes, do esporte, principalmente das Olimpíadas. Grande abraço. E olha só, sexta-feira é dia, né? Da dica do fim de semana aqui no Jornal das 18h30. E quem vai trazer hoje as informações é a Amanda Silva. Boa noite, Amanda. Seja muito bem-vinda. E qual é a dica boa aí para esse fim de semana? Boa noite, Kleber, e boa noite a todos que acompanham o Jornal das 18h30. Kleber, já que você e o Fernando falaram sobre o momento olímpico, eu separei uma dica bem legal para quem não consegue assistir os Jogos de Paris ao vivo. Na baldeação entre a linha 2 verde e 15 prata do metrô de São Paulo, na estação da Vila Prudente, foi colocado um telão onde é transmitido ao vivo os Jogos de Paris 2024. Então, mesmo que você esteja passando bem rapidinho, indo ou voltando para o trabalho, e passar pelo telão, você vai conseguir acompanhar pelo menos um pouquinho dos jogos. E é claro que não seria uma dica para o fim de semana sem ter mais um lançamento da Graça Music. A cantora Isabela Rios lançou hoje sua nova música chamada Ele Se Entregou. Vamos conferir agora um trecho do novo clipe. Essa música é muito linda, não é mesmo? Bom, eu fico por aqui, mas na semana que vem eu volto com mais dicas. Um ótimo fim de semana. Muito obrigado, Amanda, mais uma vez por essas dicas valiosas aí para o nosso fim de semana. Até semana que vem. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Bom final de semana e até segunda-feira. Meu Salvador, Ele vem, Ele